Oi, Leste, seja bem-vinda a essa série de aulas de conteúdos do projeto O Mapa da Leste 7 em 30. Aqui você vai ter acesso a conteúdos semanais, onde eu vou te mostrar técnicas e estratégias que podem levar você a faturar R$ 7.000 em 30 dias com extensão de cílios. Eu me chamo Aline Soeck e eu sou especialista em cílios, em alongamento de cílios, e também sou mentora das profissionais Lash Designer. E na aula de hoje eu vou te mostrar como ter um acabamento impecável no volume russo. A técnica de volume russo, ela é considerada uma técnica mais avançada, pelo fato de ser uma técnica artesanal. Artesanal no sentido de que você, lash designer, precisa montar os fios que você vai utilizar. O que a gente não pode confundir, em hipótese alguma, é o volume russo com outras técnicas. Hoje no mercado já existem vários fios, a indústria da extensão de cílios está evoluindo cada vez mais e já tem fios que prometem um volume parecido com o russo. A história do volume russo, ela é um tanto engraçada porque as russas se incomodaram quando as japonesas criaram o fio a fio. Essa técnica fio a fio é a técnica mais simples, onde você apenas destaca um fiozinho sintético e cola em um fio natural da cliente. E essa técnica existe desde mais ou menos 2006. Mas logo em seguida, as russas já desenvolveram o volume russo. Então elas juntaram mais de um fio sintético em um fio natural, formando o fan ou fence, como você preferir chamar. O fan nada mais é que o leque de fios que a gente vai utilizar na técnica de volume russo. E talvez você esteja começando agora, talvez você seja uma baby lash e tenha medo do volume russo. Ou já tentou fazer e não consegue, ou ainda nem fez e já tem esse medo, esse receio, porque todo mundo fala para você que volume russo é difícil, que volume russo é um bicho de 7 cabeças, e eu tô aqui nessa aula para te provar que o volume russo é tão simples quanto você pode imaginar. Bom, então dito isso, você precisa já começar a identificar o que é um volume russo e o que não é. Os fios tecnológicos, o capping, o mega brasileiro, eles não são volume russo. O volume russo, isso dá uma polêmica, mas é a pura verdade. E eu não gosto de não ser sincera com as minhas clientes e também com as minhas alunas, vendendo uma técnica qual não é. Hoje no mercado existem muitas técnicas que estão tentando substituir o volume russo, mas na minha opinião, elas ainda não conseguiram. A técnica de volume russo, ela é muito valorizada. As clientes já sabem o que é um volume russo, o que não é. Profissionais, então, já são muito mais capacitados em visualizar a técnica de volume russo e encontrar pequenos detalhes que podem ser melhorados. Então, essa aula é justamente para te ajudar a ter um acabamento impecável no volume russo. O porquê no volume russo? Como a gente vai montar o fan, o leque de fios para essa técnica, se eu não monto um fan simétrico, um fan alinhado, o meu acabamento ele não vai ficar bonito. Nas outras técnicas, esse acabamento acaba se tornando mais fácil. E a minha história com o volume russo não deixa de ser diferente da sua. Eu também era muito frustrada, eu odiava o volume russo. Quando uma cliente agendava o volume russo, eu ficava rezando para que ela não viesse, para que ela desmarcasse, porque eu me via, eu não tinha um caminho, eu não sabia o que fazer. Eu fiz o meu primeiro curso onde o volume russo não foi me ensinado de uma forma tão clara e eu sentia muita dificuldade. Então, quando eu estava perto dos meus 4 meses de área, eu decidi me especializar em volume russo. Mas não pense que foi tão fácil assim. Novamente, tive um curso que não me mostrou direcionamento.
Então eu pensei, eu vou desistir do volume russo, eu não quero mais fazer. Então eu decidi investir em outras técnicas que substituíam o volume russo. Mas as minhas clientes sabiam, as minhas clientes conheciam o efeito do volume russo e eu estava tendo uma certa rejeição quanto a essa substituição. Então eu pensei, eu vou ter que solucionar esse problema. Eu preciso fazer algo com que eu consiga desenvolver um volume russo sem dificuldade. Então eu comecei a treinar. Testei muitas pinças, testei muitas marcas de fios, testei várias técnicas, vários jeitos de abrir, abre no chicote, abre no dedo, abre na fita, vários, todos que você possa imaginar. Então eu cheguei na minha técnica de abrir fã, que as minhas alunas já têm acesso a essa técnica e essa técnica ajuda a facilitar 80% da aplicação delas. Essa semana eu me surpreendi com uma aluna, a Bruna, ela fez uma aplicação de volume russo em 1h15. Então, para você ver como as técnicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo, elas são validadas por mim, primeiramente, que sou mentora dessas profissionais, e segundo, por elas. Então, nada mais justo do que eu juntar todas essas informações e trazendo um vídeo para você, para ajudar você a destravar o volume russo de uma vez por todas e não ficar mais com medo dessa técnica que é linda, é maravilhosa o efeito que ela traz. E não pense que o volume russo é aquela coisa borboletona, aquela famosa perna de aranha. A gente consegue desenvolver volume russo muito delicado. Eu tenho clientes que usam volume russo com 3 fiozinhos em cada leque e usam tamanhos menores, tamanho 11, tamanho 12 e fica super lindo. E elas não trocam. Já ofereci outras técnicas para elas experimentarem também. Não, é só o volume russo por conta do efeito. Então, para você ver como as outras técnicas elas estão aí para nos ajudar a captar clientes diferentes, mas a cliente do volume russo é única. Hoje, inclusive, agora há pouco, eu recebi a mensagem de uma cliente minha que ela removeu os cílios, a gente removeu, e ela ficou algumas semanas sem por opção dela, não que isso seja uma obrigação. E, e ela me mandou a seguinte mensagem: Aline, como fica o Mega Brasileiro? Aí eu mandei a foto para ela. E ela já tá há 2 anos utilizando a técnica de volume russo. Aí ela me falou: Ah, não, eu prefiro o volume russo mesmo. Ainda mais feito por você. Por mais que o Mega Brasileiro traga esse efeito parecido, as clientes sabem, as clientes conhecem. Elas já têm a opinião própria delas, né? E quando eu comecei a me especializar em volume russo, eu ganhei campeonato, eu me tornei referência em volume russo aqui na minha cidade. As minhas alunas começaram a me ver como uma autoridade no assunto volume russo. Então, eu desenvolvi o meu primeiro treinamento presencial especializado em volume russo, que é a imersão Destravando o Volume Russo. Então, em breve também a gente já vai ter esses treinamentos no online, porque tem várias profissionais que me acompanham de outras cidades e outros estados. E eu fico muito grata quando vocês me chamam ali no direct do Instagram, nos comentários, pedindo esse tipo de conteúdo na forma paga, onde você consegue ter um acompanhamento melhor. Então, por esse motivo, a gente vai desenvolver mais para frente um curso online, uma formação online para você destravar o volume russo. Mas fique nesse vídeo porque eu tenho certeza que com essas dicas você já vai melhorar 70, 80% do resultado do teu volume russo. Aí você pode me falar assim: "Ah, eu não faço volume russo, Aline, porque eu tenho muito medo do fã". Ou eu não faço volume russo porque eu demoro muito. Ou eu não faço volume russo porque não me dá lucro.
A questão do lucro, você precisa analisar quanto você está cobrando. De fato, a técnica de volume russo, a gente gasta mais material, vai mais fios. Uma característica do fã, ele é modelável, ele não é um padrão. Como assim ele não é um padrão? Eu já expliquei para vocês que o fã ele não vem pronto. A gente precisa montar e para isso a gente precisa de técnica, a gente precisa de jeito para fazer. Então, eu consigo desenvolver volume russo com 3 fios no fã, com 4 fios no fã e assim por diante. Eu consigo pôr até 10 fios no meu fã em cada fio natural. Mas antes disso, eu preciso analisar a plataforma dos fios naturais da minha cliente para determinar quantos fios vai no meu fã e qual o tamanho ideal para aquele cílio natural. Por isso que o volume russo é mais avançado, porque ele requer habilidades que, quando a gente está iniciando, eu falo por mim, quando eu estava iniciando, eu não tinha total entendimento, total conhecimento em tipo de plataformas, quando usar um tamanho grande, quando não usar. Eu não conseguia manter a quantidade de fios exata no meu fã, então o meu volume russo ele ficava todo depenado, todo sem harmonia. E o porquê que o meu volume russo ficava assim? Porque eu não conseguia fazer os fãs igual. Eu fazia um fã com 5 fios, o outro fã eu fazia com 15, o outro com 10. Então, o topo do meu volume russo, ele não vai ficar bem pretinho. Ele vai ficar com buraco, ele vai ficar um lado mais cinza, outro lado mais escurinho, porque ele vai ficar transpassado. Quando eu faço um fã com 5 fios e outro com 2, esse meio aqui não vai ficar mais ralo? Sim, porque tá faltando fio ali. Então, eu tinha muita dificuldade nessa questão de manter o fãzinho igual, né? Manter o fã igual. É, a gente pode treinar a montagem dos fãs na esponja. Quando vocês me falam que tem muito medo do fã, não consegue fazer um fã simétrico, é porque tá faltando técnica para vocês. Tá faltando jeito para você fazer. Então, eu já sugiro que você tire um momento, um tempo do seu dia e faça os treinos de montagem de fã seguindo esses passos que eu vou dizer para você nesse vídeo, que são apenas três. Três passos muito simples e muito fáceis de serem replicados, passos que as minhas alunas estão fazendo sob a minha orientação e estão tendo resultados incríveis com a técnica de volume russo. Além de que o volume russo, assim como ele me tornou referência no assunto, ele também pode te tornar referência. Se você está demorando muito para fazer a técnica de volume russo, você precisa analisar a sua experiência. Às vezes a gente fica se cobrando tanto, eu preciso fazer o volume russo mais rápido, eu estou demorando muito. Só que você não leva em consideração os outros fatores ao seu redor, como o nível de experiência. Quantos atendimentos você já fez para você querer ser rápida? Eu comecei a fazer volume russo rápido de verdade depois de 6, 8 meses praticando, estando na área. Então eu comecei ali fazendo vários volume brasileiro para eu ir dominando o isolamento e a acoplagem. E eu entendi que eu só iria chegar num resultado satisfatório, num resultado rápido, num resultado bonito, né? Que eu ficasse satisfeita como profissional e que quando eu terminasse o procedimento, eu olhasse aquele volume russo e eu gostasse. Demorou. Demorou porque foi um processo. Você que é a Baby Lash agora, você tá com 3, 6 meses na área, não se cobre tanto em relação a tempo. O tempo é relativo para cada profissional, para cada nível de experiência, as técnicas, o jeito que você está fazendo, está executando, o tipo de material que você está utilizando. Então, você precisa levar tudo isso em consideração.
que às vezes a gente fica lá se comparando com uma profissional que está há anos no mercado, e você começou recente, não tem muita experiência, e você fica se comparando com aquela que está há mais tempo. E isso, a comparação, ela pode esmagar a tua evolução, ela pode detonar o teu sucesso como lash designer. Então, não faça isso. Vai com calma, treine, desenvolva. Se for necessário, desenvolva a sua própria técnica de abrir fã. Então, você pode seguir 3 passos bem simples para você conseguir uma simetria no teu volume russo, para você conseguir um acabamento impecável, um acabamento perfeito nessa técnica. O primeiro passo é a simetria do fã. Então, eu já expliquei para você que a minha maior dificuldade era manter simetria no fã, e eu até há um tempo eu coloquei na minha cabeça que essa perfeição do fã não deveria existir, porque era muito difícil. Mas quando eu descobri a pinça ideal, a marca ideal, claro, e depois de bater muito cabeça procurando o melhor material, eu encontrei. Então, o primeiro passo para o acabamento impecável no volume russo é a simetria do fã. Ai, Aline, mas é muito difícil, eu não consigo, eu não sei fazer. Vai treinar. Vai treinar, porque é só com o treino que você vai ter resultado. Você precisa plantar para colher. Tem muita profissional que fica se culpando, se autocobrando, quer colher uma coisa que não plantou. Olha quantos anos eu fiquei treinando, quantos meses, quantos dias, quanto material gasto para chegar no resultado que eu gostasse e que a minha cliente também gostasse. Então, é um processo. E para você chegar nessa simetria do fã, você precisa treinar bastante, tá? A simetria do fã que eu me refiro é quando o fã fica certinho com o mesmo distanciamento em cada fio. Se o meu fã ficar assim, por exemplo, meu volume vai ficar feio. O topo dos cílios da minha cliente vai ficar desajeitado, vai ficar desalinhado. Então, precisa entenda a importância da simetria do fã. Não queira pensar igual eu, que a simetria não importa, porque importa sim e muito, tá? O segundo passo é um preenchimento estratégico. Eu estava essa semana ministrando uma mentoria de Master em extensão de cílios, que já é um nível mais avançado, e elas me perguntaram se elas poderiam ou não ministrar cursos de volume russo para uma iniciante. E a resposta é que depende muito de cada profissional, de cada educadora. Quando eu comecei a ensinar as minhas alunas a fazerem volume russo, eu ensinava elas preencherem apenas a primeira camada. Já tem alguns vídeos de eu explicando sobre as camadas para vocês conseguirem entender melhor. E quando eu iniciei como educadora, eu preenchia apenas a primeira camada. Eu ensinava minhas alunas a preencher somente a primeira camada. Consequentemente, isso não trazia um resultado bonito e isso não trazia uma boa durabilidade. Porque preencher a primeira camada, a gente considera uma técnica express. Você pode fazer express um volume russo, um volume brasileiro, um mega volume, um mega brasileiro. Só que aí você vai cobrar um valor menor, porque a tua cliente não vai retornar para manutenção, sendo que só foi preenchido aquela primeira camada. E quando eu me refiro ao preenchimento estratégico, é sobre isso. Você vai preencher toda a primeira camada, sempre com o número do mapping, né? Se você não sabe o que é mapping, é o mapa dos números que a gente vai seguir para trazer harmonia para aquele olhar. E você vai colocar sempre na primeira camada o número do mapping. E na segunda camada de cílios, na segunda linha dos cílios, você vai colocar um tamanho menor. Isso é um preenchimento estratégico, do que você sair preenchendo tudo com o mesmo número,
Por que tem que diminuir? Imagine assim, aqui está o meu tamanho 13, por exemplo. Ele está lá na primeira camada. E na segunda linha, eu coloco 13 também. Ele vai ficar assim. Aí, quando a minha cliente abre o olho, o meu volume russo vai ficar bagunçado, vai ficar espetado. O topo não vai ficar alinhado. E para que o topo do meu volume russo fique alinhado e harmônico, eu preciso diminuir um número, diminuir 1 milímetro na camada. Ah, mas eu preciso preencher 100% da extensão dos cílios naturais da minha cliente? Depende da forma com que você foi ensinada. Eu costumo trabalhar com o preenchimento estratégico. Eu ensino minhas alunas a fazerem dessa forma. Economiza tempo, você consegue fazer uma aplicação muito mais rápida, traz a mesma durabilidade dos cílios preenchidos 100%. A gente tem em média de 150 a 200 fios naturais em cada olho. Então, já pensou você ter que preencher todos esses fios? Não faz sentido, não tem lógica. Então, para você economizar tempo e ainda sair ganhando na retenção, você vai preencher a primeira camada com o tamanho do mapping e na segunda camada você vem preenchendo aonde precisa. Aonde ficar aqueles buraquinhos, aqueles espacinhos, você vem preenchendo. Isso é um atendimento comercial, que a gente chama. Por que muitas profissionais reclamam do volume russo, que ele demora muito para fazer e elas não têm paciência de executar? Porque confundem o volume russo comercial com o volume russo de campeonato, o volume russo de portfólio. Sim, quando eu vou fazer um campeonato ou um portfólio, por exemplo, eu preciso fazer um preenchimento total. Todos os fios trabalhando curvatura, transição de curvatura, trabalhando o top line em todas as camadas. Se a minha cliente tiver 5 camadas, eu tenho que preencher todas, sempre diminuindo 1 milímetro. Então, esse é um erro de maioria das profissionais quando se trata do volume russo. Então, tira da cabeça que o volume russo precisa ser preenchido 100%. Você vai preencher a primeira camada e na segunda camada você vai analisar para ver aonde precisa pôr fio sintético, por um fã. O terceiro e último passo é entender a importância do top line. Meu Deus, o que é top line? Nunca ouvi falar ou já ouvi falar e também é um assunto, um bicho de 7 cabeças para mim. Bom, o top line nada mais é que isso que eu acabei de explicar para você no passo 2. Você consegue entender que para eu construir um volume russo impecável, um assunto liga no outro? Eu preciso fazer um fã simétrico, eu preciso fazer um preenchimento estratégico e eu preciso entender a importância do top line. Se eu faço somente o fã simétrico e não faço essas outras duas coisas, o meu resultado pode não ficar tão satisfatório como eu queria, como eu imaginava. Então, entender a importância do top line é fundamental para conquistar esse acabamento impecável. O top line é ele que vai dar o acabamento. Então, é o top line que vai dar acabamento nos nossos cílios. Ah, eu posso usar top line só no volume russo? Não necessariamente. Eu costumo trabalhar nos meus atendimentos e também ensino as minhas alunas a executarem a técnica de top line em todas as clientes, em todas as técnicas. E um fato muito curioso é que quando eu iniciei no ramo da extensão de cílios, eu imaginava que o top line era uma técnica, era um efeito de cílios, assim como o brasileiro, o russo, e eu ficava imaginando, mas como que faz esse top line? Que fio que eu tenho que usar? E não é um efeito, e sim uma técnica, um jeito de fazer em todos os efeitos de cílios. Então, o top line, ele significa o topo perfeito. Esse topo perfeito, ele só vai ser construído quando eu venho nas camadas. Primeiramente, quando eu entendo as camadas de cílios,
Aonde é a primeira, aonde é a segunda, a terceira e assim por diante. Se eu já entendi o que é camada e eu consigo visualizar e identificar cada uma delas, eu vou conseguir fazer um top line. Porque no top line você só vai diminuir 1 milímetro na camadinha de cima. Então, a cada camada você diminui um tamanho. Isso vai criando um efeito fluff, que a gente chama. Aquele efeito fluff que você vê naquele volume russo das russas, que o topo fica perfeito, ele fica assim, ó, retinho. Não fica aquele topo todo bagunçado. É por conta do top line. Eu posso afirmar que o segredo do volume russo é um top line bem feito. Não pode ter um fiozinho na camada errada, que o topo do teu volume russo vai ficar desalinhado e vai ficar bagunçado. Posso usar AutoFan para fazer volume russo? Eu já usei por muito tempo o AutoFan e eu particularmente não gosto desse fio. O AutoFan é quando o fio ele já vem com uma base semi-unida, onde você destaca o grupinho de fios para você montar o leque e ele não se abre. Um fio convencional para a técnica de volume russo, se você tira do chicote o grupinho de fios, abre e solta, ele se desmancha. Eu não conseguia ter uma boa durabilidade com o AutoFan, justamente por conta dessa base vir unida. Outra coisa é que as minhas clientes voltavam a cada 3 dias sem nada de cílios. Também levar em consideração que eu não entendia nem um pouquinho sobre retenção, sobre química dos adesivos, sobre química de produto, pH, não entendia nada disso. Então, levando em consideração isso também. Entre a técnica de AutoFan e a técnica de cristalização, eu aconselho que você faça a cristalização. Cristalização, você vai paralisar o fã aberto e guardar numa caixinha para você utilizar na tua cliente. Quando eu descobri a cristalização, eu larguei o AutoFan. Não queria mais saber do AutoFan. Sem contar que o AutoFan ele é 2 vezes mais caro que um fio convencional. Por isso que o volume russo, por muitas profissionais, é visto como não dá lucro, não dura, é muito pesado. Depende com qual fio ele está sendo feito. Quando eu utilizava o AutoFan, eu era mais ágil porque ele não se desmontava com tanta facilidade. Só que, além da base ser unida, ele ficava um fã grosseiro, um fã grande, pesado, tá? Muito parecido com o tufo. Se você utiliza tufo na extensão de cílios, isso é particular de cada profissional e não sou eu quem vou te falar que fã é errado, que tufo é errado e fã é certo, tá? Eu compreendo a realidade de cada profissional, entendo a realidade de cada profissional e eu fico aberta para te ajudar se você quer ter um resultado mais satisfatório, largar o tufo e vir para o time dos fãs, né? Do volume russo feitos com fãs. Então, a cristalização ela não tem validade. Você pode fazer os fãs e guardar sempre numa caixinha limpinha, higienizada, para você utilizar no dia do seu procedimento. A cristalização vai te ajudar a pegar com mais facilidade o jeito de abrir o fã. E se você ainda ficou com alguma dúvida referente a esse tema sobre a técnica de volume russo, deixe aqui nos comentários a sua dúvida, que eu posso trazer um vídeo mais curto te ensinando, ou até mesmo eu posso responder o seu comentário com alguma outra dica que passou despercebida nesse vídeo. É muito importante a interação de vocês nos comentários, nas publicações, que assim eu consigo identificar as maiores dificuldades de vocês e trazer os conteúdos mais assertivos para cada dificuldade, para cada profissional, né? E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira,
curta ele, salve para você assistir mais tarde, rever quantas vezes você quiser e não deixe de me seguir para que você receba as próximas aulas dessa série de conteúdos que é o mapa da Leste 7 em 30.